Se tem uma coisa que tá todo mundo com pressa é que acabe logo o ano e que janeiro chegue. Principalmente para os moçambicanos. Os moçambicanos estão contando nos dedos que o ano acabe. Por quê? Porque acabando o ano entra um novo presidente em Moçambique. E a grande maioria dos moçambicanos está tendo a certeza e pedindo a Deus para que o presidente seja Venâncio. Porque eles não querem a Frelimo novamente. 50 anos. Sim, 50 anos eles não fizeram muita coisa, ou seja, quase nada. Eles não querem mais a Frelimo. Eles querem o novo presidente. Eles querem Venâncio Mondlane. Mas será que as pessoas estão parando para pensar como que vai ser quando o Venâncio chegar lá na presidência? Tanta coisa que ele vai ter que resolver, arrumar aquela casa que deve estar uma bagunça e ainda mais resolver as questões dos moçambicanos. São questões tão sérias. Eu imagino que o Venâncio vai ter que colocar assim, ó, na frente dele, coisas importantes e coisas urgentes. Mas quais são as coisas urgentes para que se faça em Moçambique? Eu vou falar de uma das coisas hoje. Existe uma questão em Moçambique que precisa ser cuidada com urgência, que é a questão das meninas de Moçambique, a infância das crianças de Moçambique. E eu vou falar tudo aqui hoje no meu canal. Eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, o canal do G. Bem-vindos. Quando você é criança, você não tem preocupação com nada, com dívida, se você tem dívida para pagar. Sabe aqueles compromissos que nós adultos temos? As crianças não têm, porque se tem uma coisa que é bom, é ser criança. Quando eu era criança, eu adorava. Meu pai fazia balança, a gente brincava. Eu e minhas irmãs. Era uma época muito boa. Mas nem sempre é assim. Em alguns países do mundo, a infância é muito difícil. Principalmente em Moçambique. Vai ser um grande desafio para o presidente que for cuidar de Moçambique. E nós esperamos que seja Venâncio. Venâncio, você vai ter muito trabalho, porque a questão da criança, a questão da infância, principalmente das meninas em Moçambique, é uma questão muito séria. Outra coisa que vai ser um grande desafio para o presidente de Moçambique vai ser acabar com o analfabetismo. Mas não é o analfabetismo da pessoa não saber ler, não. Porque tem muita criança que aprende a ler. O problema é o analfabetismo funcional. Você sabe o que é isso? Analfabetismo funcional é quando a pessoa sabe ler, a pessoa lê, a pessoa consegue ler, mas a pessoa não entende o que está escrito ali. Porque não sabe fazer a interpretação de um texto. Isso é o famoso analfabetismo funcional. Muitos alunos que saem do ensino fundamental, que termina a 8ª série, 9ª série, não sabe ler. Ou então se lê, não entende nada. Analfabetismo funcional. É uma realidade, inclusive do Brasil. Mas muito mais triste ainda em Moçambique. E se nós formos enumerar todos os problemas que o novo presidente terá que enfrentar, eu acho que um dos maiores problemas que Moçambique enfrenta hoje é a questão da educação. Nós sabemos que tem regiões de Moçambique onde a maioria é analfabeto. Por exemplo, tem uma população que vive na zona rural de Moçambique, mulheres principalmente, que não são alfabetizadas e que nem sabem falar português. Falam ainda o dialeto, né, da região. Então, o desafio desse presidente é incluir essas mulheres para que elas aprendam a ler, para que elas possam trabalhar no campo, possam produzir o seu próprio alimento, que possam vender para ganhar algum dinheiro. O grande desafio do presidente hoje é a educação e combater o analfabetismo. O analfabetismo em Moçambique é uma coisa assustadora. Combater o analfabetismo como se fosse uma praga. Porque a praga do analfabetismo, ela atinge muitos países. Não só os países africanos. O Brasil também sofre com a questão do analfabetismo. Mas é preciso cuidar. E esse vai ser um grande desafio para o Venâncio, caso ele seja o presidente de Moçambique. Mas qual será o caminho adotado por Venâncio para enfrentar o analfabetismo em Moçambique? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Outra coisa que o governo vai ter que enfrentar, o governo que assumir Moçambique vai ter que enfrentar, é a questão da violência contra a mulher em Moçambique. A mulher moçambicana, ela sofre muita violência, principalmente a mulher que mora no campo, a mulher que mora na machamba, a mulher que trabalha na zona rural. Essas mulheres,
A questão da violência é muito mais séria. Por quê? Porque elas estão longe da segurança pública, elas estão longe de tudo. Todo tipo de agressão que elas sofrem silenciosas, porque elas não têm onde gritar, aonde correr. E muitas delas preferem o silêncio. E outra coisa é combater a violência contra as mulheres e contra as meninas de Moçambique, porque as meninas já desde muito pequenas já sofrem, já são agredidas por meninos, por rapazes, por homens, por pais, por padrastos. Então, o grande desafio do Venâncio será criar políticas públicas para eliminar de vez a violência contra essas crianças e colocar os agressores atrás das grades. Dia desses saiu uma matéria no jornal aqui do Brasil, um jornal muito sério, a Folha de São Paulo, falando sobre a atual situação de Moçambique e os desafios do presidente, né, que está lá no poder. E foi falado justamente sobre as violências contra a mulher, contra as meninas. E uma coisa muito séria que acontece em Moçambique é o que acontece dentro das escolas. As adolescentes, as jovens, elas são assediadas. E vocês adivinham por quem que elas sofrem esse tipo de violência? Pelos professores. Vocês acreditam? É uma agressão sexual. Você sabe, eu não posso falar essas palavras aqui no YouTube. E essas meninas sofrem em silêncio, porque muitas delas não contam para as mães, não contam para os pais, porque eles sabem que se fizer uma denúncia não vai dar nada, porque os professores não vão sofrer nada. Existem professores, se não são todos, obviamente, mas existem professores que fazem que as meninas façam prova em troca de alguma coisa, passam as meninas de ano em troca de alguma coisa. Então, essas meninas, elas enfrentam isso nas escolas. E aí, o que eu fiquei mais chocado ainda é que isso acontece também nas universidades. As jovens, as moças jovens, elas sofrem assédio dos professores o tempo todo. Esses dias atrás foi feita uma pesquisa, 70% das estudantes relataram que já tinham sofrido algum tipo de assédio dentro da universidade. Os professores tentando fazer chantagem emocional para que elas conseguissem nota e tal. E muitas dessas alunas não denunciam por causa de que professores não serão punidos, não vai acontecer nada. Pelo contrário, elas que vão reprovar, elas que vão ser prejudicadas dentro da universidade e até expulsas da faculdade. E vocês não acham que isso é um grande problema, que o presidente vai ter que também criar políticas públicas para combater esse tipo que existe dentro das escolas? Existe isso dentro das escolas primárias, das escolas secundárias. As menininhas, as adolescentes sofrem assédio, sim, dos professores sofrem, e eles não denunciam por causa de medo. Até quando, Moçambique, essas crianças, esses adolescentes sofrerão esse tipo de agressão dentro das escolas? Imagina o pai, a mãe manda a filha para a escola e a filha sofre esse tipo de coisa dos professores. Pelo amor de Deus. Ah, mas isso não acontece no Brasil? Acontece no Brasil, só que aqui no Brasil a lei é severa. Aqui, se pegar um professor fazendo esse tipo de coisa com uma adolescente, primeiro que ele vai levar uma camaçada de pau da vizinhança, dos alunos, vai levar um cacete. Aí depois ele vai ter que enfrentar a justiça. Encontrei esse fusquinha abandonado aqui porque eu quero falar de um outro assunto que também acontece muito em Moçambique, que é o abandono das mulheres mães. Sabe aquelas mulheres que têm 3, 4 filhos, são abandonadas por alguns esposos. Tem marido que não assume o compromisso. Tem homem que não vai assumir o compromisso com a mulher. E vai deixar a mulher sozinha. A mulher vai ficar sozinha, a mulher não vai. A mulher vai ter que abandonar a mulher e a mulher vai ter que assumir os filhos sozinhos. Aonde que está a justiça moçambicana contra esses homens que abandonam as mulheres? O abandono de mulheres grávidas ou mulheres com filhos em Moçambique é uma taxa altíssima e assustadora. E acontece o tempo todo. Mas a lei vai ter que ser cumprida. Homem engravidou mulher, homem tem filhos, não pode abandonar a mulher. E se abandonar, vai ter que cuidar dos filhos até que eles fiquem maiores e independentes dos pais. Porque filho é uma coisa que você fez e que você precisa assumir. Não é uma coisa que a mulher só cuida. A mulher assume. Homens e mulheres devem cuidar de seus filhos. Então, um grande problema, um grande desafio para o presidente vai ser combater o abandono de mulheres por homens, por pais. Na hora de ir pro carro, fazer o nhanhamento, na hora de fazer o babadinho lá, tudo bem, né? Aí depois a mulher engravida ali, ó, cai fora? Não, pode, tá errado.
E isso tem que ter lei, tem que ter justiça e tem que ter punição. Mas vocês percebem que está tudo ligado à educação? Está tudo ligado à educação. A questão das doenças, a questão da poligamia, a questão do analfabetismo, a questão do analfabetismo funcional, a questão das DSTs, está tudo ligado à educação. Então, o grande desafio do presidente vai ser melhorar a educação em Moçambique. Desde as criancinhas pequenininhas, acabar com a violência nas escolas, acabar com a sé. Professora de ô menina vai pra cadeia. E eu também fiquei sabendo que tem professor que é meninos, tá? Só que os meninos não reclamam, porque é a questão do machismo, né, gente? Mas existem sim denúncias de assédio de professores para meninos, rapazes, adolescentes. Eu não preciso nem dizer que tipo de professores são esses, né? Então, isso acontece em Moçambique também. Então, não será fácil para o seu Venâncio, espero que seja ele, não o presidente. Vai ter muita coisa para ele resolver. Mas eu vou ficar aqui torcendo para que ele consiga resolver todas essas coisas com o tempo. Lógico que ele não vai estar sozinho. Ele vai precisar de ajuda de muita gente, vai precisar de ajuda de professores, de mestres da educação, de cientistas, né, políticos, pessoas que possam ajudá-lo, das organizações internacionais, para que isso seja resolvido, para que as crianças de Moçambique, para que as meninas de Moçambique sejam mais felizes. E que as meninas de 14 anos, as 14zinhas, possam ter direito de escolher com quem elas querem namorar, com quem elas querem casar. Que não sejam impostas pela família. Você sabe que eu já falei aqui no meu canal de youtubers moçambicanos que se relacionam com meninas adolescentes. Mas que, não, elas têm mais de 18 anos, só que até agora não mostrou documento nenhum, né, moço? Mas tudo bem, a gente sabe que isso acontece, é uma questão da cultura, mas que precisa acabar esse tipo de coisa. Porque isso sempre prejudica as meninas não se desenvolvem, as meninas não têm... Por que elas não têm direito a se relacionar com alguém que elas queiram, elas mesmas? Por quê? É a pergunta que a gente faz. Mas, era isso. Era para falar sobre as meninas, sobre a violência que elas sofrem, sobre o grande desafio que o nosso novo presidente vai ter que ter. Espero que ele consiga contornar tudo isso. Era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já dá um like, deixa um comentário. É isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Continuar meu passeio. Ain't nobody got time for that.